Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje a nossa conversa vai fundo, em algumas ideias do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. A gente pegou uns trechos do audiolivro para basear nossa discussão. Isso. E o livro explora essa jornada incrível do Homo sapiens, né? De um animal quase insignificante para dominar o planeta. Exato. E a grande questão que fica e que a fonte levanta é: o que aconteceu? O que fez a gente assim tão especial? O que nos tornou tão diferentes e bem-sucedidos? Olha, o ponto de partida que o livro traz é bem intrigante mesmo. Sim, porque assim, por milhões de anos, nossos ancestrais, eles tinham cérebros grandes, já andavam eretos, usavam ferramentas, Aham. mas não eram tipo os donos do pedaço, né? A fonte descreve eles quase como coadjuvantes, meio marginalizados. A imagem que fica é essa mesma, preocupados mais em catar resto, tipo tutano de osso que outros predadores deixavam. Do que caçar um bicho grande, né? Viviam com medo, sempre alertas. Exato. Com medo. Então, a pergunta é essa mesmo. Como é que a gente deu esse salto? Como saímos dessa posição secundária para chegar ao topo? Pois é, qual foi a virada de chave? E o fascinante que o autor argumenta é que a grande virada não parece ter sido física. O cérebro já era grande há tempos, né? Certo. A mudança crucial mesmo, que a fonte chama de revolução cognitiva, aconteceu bem depois, tipo uns 70 mil anos atrás. Revolução cognitiva? Isso, a hipótese é que foram mutações genéticas meio que acidentais, sabe? Que reconfiguraram as conexões lá dentro do cérebro dos sapiens. Ah, então não é que o cérebro cresceu mais ainda, mas ele foi religado, tipo uma fiação nova. De pensar e o ponto-chave, um novo tipo de linguagem. Linguagem. Mas outros animais também se comunicam, né? A visão de perigo, de comida. Sim. A linguagem para descrever o mundo real, tipo, olha, fruta ou cuidado, um leão, isso não é exclusividade nossa. Vários animais fazem isso. Ok, então onde está a nossa diferença? Onde está o pulo do gato da nossa linguagem? Aí que tá. O que a fonte destaca como único na nossa linguagem é a capacidade de falar sobre coisas que não existem de verdade. Coisas abstratas. Ficções. Isso, ficções. A gente pode não só dizer, cuidado, um leão, mas também o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Entendi. Lendas, mitos, deuses, religiões, tudo isso nasce daí. Tudo isso. Essa capacidade de criar e compartilhar um universo simbólico, uma realidade imaginada. E como isso se conecta com a nossa ascensão, com a gente ter superado os outros? Bom, se a gente pensar no quadro geral, essa habilidade de criar e acreditar coletivamente em ficções foi o segredo para a cooperação em massa. E de forma flexível. Cooperação em massa? Como assim? A fonte explica que grupos humanos, baseados só em relações pessoais, fofoca, confiança mútua, funcionam bem até um certo limite. Qual limite? Tipo uns 150 indivíduos. O famoso número de Dunbar. Acima disso, sem conhecer todo mundo pessoalmente, a ordem meio que desanda. A coesão se perde. Faz todo sentido, é impossível ser amigo íntimo de 1000 pessoas, né? Exato. Mas aí entra a ficção. Com mitos compartilhados, deuses, nações, dinheiro, leis, direitos humanos. Até empresas. A fonte cita a Peugeot, né? Sim, até conceitos como uma corporação. São todas, na essência, construções da nossa imaginação coletiva, histórias que a gente concorda em acreditar. E por causa dessas histórias compartilhadas. Milhões, até bilhões de estranhos conseguem cooperar. Uma nação inteira se une, luta junto, constrói coisas, porque todos acreditam na ideia de nação. O dinheiro funciona porque todos nós concordamos que aquele papel ou aquele número na tela tem valor. Caramba! Então não foi a nossa força individual, ou mesmo a inteligência isolada. Foi a força da cooperação. Uma cooperação em escala e flexibilidade que nenhuma outra espécie conseguiu. E essa cooperação foi turbinada pelas nossas histórias, pelas nossas ficções. E isso deu a vantagem sobre os neandertais e outros humanos que existiam na época? Aparentemente, sim.
Foi essa capacidade de organizar grandes grupos em torno de ideias abstratas que nos deu a vantagem decisiva. A fonte até menciona evidências arqueológicas, né? Sim, o comércio de longa distância. Isso. Redes de comércio de itens como conchas, obsidiana, entre grupos sapiens distantes. Coisa que você não encontra em sítios neandertais. Isso sugere uma organização social mais complexa, provavelmente baseada nessas abstrações, nessas confianças em sistemas maiores. Entendi. Uma rede de confiança baseada em símbolos e histórias compartilhadas. Precisamente. Essa cooperação flexível, em grande escala, alimentada pela nossa capacidade de inventar e acreditar em ficções, é o que permitiu aos sapiens se adaptar a todo tipo de ambiente, inovar. E eventualmente se espalhar pelo planeta todo. Construir cidades, impérios. E se tornar a única espécie humana restante. Então, no fundo, o que o livro sugere é que a nossa grande superpotência é a imaginação coletiva. Essa capacidade de contar histórias e acreditar nelas juntos. É uma interpretação forte que emerge da leitura, sim. Que o motor por trás de quase tudo que a gente construiu como civilização, das pirâmides à internet, é essa habilidade única de criar e viver em realidades imaginadas. Uau, isso é poderoso. Mas também levanta outra questão, né? Exatamente. E é uma questão importante que a fonte meio que deixa no ar para a gente pensar. Se as estruturas mais básicas das nossas sociedades, leis, dinheiro, nações, direitos humanos, justiça, Tudo isso que organiza nosso mundo. se tudo isso são, na verdade, realidades imaginadas, construídas sobre essas ficções que a gente compartilha, Quão sólidas elas são de verdade. pois é, quão estáveis ou frágeis elas realmente são, porque elas dependem totalmente da nossa crença coletiva contínua. Se a gente parar de acreditar, O que acontece quando essa crença começa a mudar ou a enfraquecer? Isso nos faz pensar bastante sobre a solidez e talvez a vulnerabilidade das fundações do nosso mundo, né? Uma reflexão bem profunda. Ossô, o link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.